Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 130º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 11, versículos 34 a 40, e o capítulo 12, dos versículos 1 a 15. Livro de Salmos, capítulo 74, e o livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 58. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus, sim. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta que está sendo semeada agora. Melhor, o que semeamos diariamente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Portanto, repita comigo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulos 11, dos versículos 34 a 40, e do capítulo 12, dos versículos 1 a 15. Quando Jefté voltou para a sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: "Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." E ela lhe disse: "Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon." E ela disse mais ao seu pai: "Que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." E o pai consentiu, dizendo: "Vá." Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. Jefté e os Efraimitas. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: "Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso vamos queimar a sua casa com você dentro dela." Mas Jefté respondeu:
Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo, foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade: Ibsã, Elon e Abdon. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibsã, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibsã deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibsã julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibsã veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 11, versículos 34 a 40, trago o versículo 31 para compreensão. Jefté sabia que o Senhor não aprovava nem aceitava sacrifícios humanos. Mais de um comentarista mostrou que a pequena palavra Vav, no hebraico, que vem depois da expressão quando eu retornar da vitória, pode ser traduzida por e eu o oferecerei em holocausto, ou eu oferecerei em holocausto. Se considerarmos a segunda opção, então o voto foi duplo. Quem viesse ao encontro dele quando voltasse para casa seria dedicado a Deus, se fosse uma pessoa, ou sacrificada ao Senhor, se fosse um animal. E eu encerro a compreensão do livro de Juízes, capítulo 11, dos versículos 34 a 40, com a exposição bíblica dos versículos 37 a 40. É duvidoso que os amigos e vizinhos de Jefté tivessem permitido que ele matasse a própria filha para cumprir uma promessa tola. Os soldados do rei Saul não o deixaram matar seu filho Jonatas, que havia violado o voto estúpido do pai. 1 Samuel, capítulo 14, versículos 24 a 46. Jefté poderia ter apreendido com qualquer sacerdote que pagar a quantia adequada de dinheiro, poderia ter resgatado sua filha. Levítico 27, versículos 1 a 8. Como um soldado bem-sucedido que havia acabado de voltar com os despojos do inimigo, Jefté poderia facilmente ter pagado o preço desse resgate, uma vez que sua filha veio ao seu encontro. Jefté a entregou ao Senhor para servir no tabernáculo, conforme Êxodo 38, versículo 8, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Ela permaneceu virgem,
o que significava que ela não conheceria as alegrias da maternidade nem perpetuaria a herança de seu pai em Israel. Isso seria razão suficiente para que ela e suas amigas passassem 2 meses chorando, pois toda filha sonhava com uma família e todo pai queria netos para manter sua herança. Em nenhuma passagem do texto lemos que Jefté realmente matou sua filha, nem vemos alguém chorando a morte da menina. A ênfase em Juízes 11, versículos 37 e 40, é no fato de que ela permaneceu virgem. É difícil acreditar que moças israelitas iniciariam um costume de chorar pelo sacrifício horrendo de um ser humano. Mas podemos entender bem que elas celebravam a devoção e obediência da filha de Jefté ao ajudar o pai a cumprir seu voto. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 12, versículos 1 a 15, eu trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os líderes da tribo de Efraim expressaram a Jefté a mesma arrogância e raiva que mostraram a Gideão, conforme capítulo 8, versículo 1. Como antes, eles não queriam dividir a glória da vitória, mas não estavam tão ansiosos para arriscar a vida na batalha. Eles não tinham respeito algum pelo novo governante das tribos transjordânicas. Compreendendo o versículo 4, talvez Jefté devesse ter praticado os ensinos de Provérbios 15, versículos 1 e capítulo 17, versículo 14, e evitado uma guerra. Mas, por outro lado, talvez fosse a hora de alguém desafiar Efraim e lhe dar uma lição. Os homens de Efraim apelaram a insultos e provocaram os gileaditas, chamando-os de desertores de Efraim e de Manassés. Portanto, as palavras dos efraimitas foram uma afronta para Deus e seus servos. E eu finalizo a compreensão do livro de Juízes, capítulo 12, dos versículos 1 a 15, com a exposição bíblica dos versículos 5 e 6. Foi um teste simples, mas funcionou. Dizer a senha certa representou a vida ou a morte para aqueles homens. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 74. Oração pela libertação do povo. Salmo didático de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta. E agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando-a até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio. Mas Deus é meu rei desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar. Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol tu os formaste.
Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto: o inimigo tem insultado o Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues à rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 74, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. A palavra lembra-te, versículo 2, não significa traz a lembrança, porque é impossível para Deus se esquecer de alguma coisa. Significa ir trabalhar em favor de alguém. Porque o Senhor permitiu que uma nação pagã derrotasse os judeus e destruísse a cidade santa e o templo sagrado deles? E porque ele não estava fazendo nada com relação a isso, mesmo tendo os profetas advertidos que o juízo estava chegando. 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 21, a queda de Jerusalém e a destruição do templo foram eventos catastróficos e abalaram a fé do povo. Enquanto examinava a situação, Asaf passou do desespero para a confiança e, no final, afirmou que nem tudo estava perdido. Compreendendo o versículo 3, o povo de Judá achava que a presença do templo era sua garantia de segurança, independentemente de como as pessoas vivessem, mas o profeta Jeremias refutou essa mentira. Jeremias capítulo 7. As ruínas irreparáveis da cidade foram profetizadas por Jeremias, capítulo 25, versículo 9, quando advertiu que o templo seria destruído e a nação levada para o cativeiro. Compreendendo o versículo 8, todos os santuários significam lugares de encontro, pois só houve sinagogas depois que os judeus voltaram para sua terra após o cativeiro. Havia apenas um templo e um altar para sacrifícios, mas provavelmente haveria outros lugares onde o povo se reunia para aprender as Escrituras e orar. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. O versículo 12 indica o momento decisivo da experiência de Asaf. Pela fé, ele tirou os olhos das ruínas em chamas, olhou para o trono sagrado de Deus nos céus e teve uma nova perspectiva sobre a situação. A confiança em Deus sempre procede da atenção dada ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 18 a 23. Uma vez que a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus, capítulo 89, versículo 14, era lógico que Asaf deixaria de pensar no trono de Deus para pensar na aliança de Deus com Israel, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28 a 30. Asaf conhecia os termos da aliança. Se Israel se submetesse ao Senhor, seria abençoado por ele. Se desobedecesse, Deus iria castigá-lo. E se confessasse seus pecados, Deus iria perdoá-los. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Asaf via a nação como uma pomba indefesa que não tinha escapatória. Se os reis e líderes tivessem ouvido os seus profetas e levado Israel de volta para o Senhor, toda esta matança e destruição teriam sido evitadas. Mas o Senhor estava prestando atenção em sua promessa. Era por isso que ele estava castigando seu povo. Asaf estava preocupado com a glória do nome de Deus e a sobrevivência do povo de Deus. Era a causa de Deus que lhe vinha à mente. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 74, com a compreensão do versículo 22. A nação foi devastada, a cidade de Jerusalém ficou em ruínas e o templo foi destruído e queimado. Mas o fundamental não foi tocado pelo inimigo.
A nação ainda tinha o Senhor como seu Deus, a palavra e a aliança de Deus não foram alteradas e o Senhor estava agindo no mundo. Deus está agindo em nosso mundo hoje e não precisamos nos desesperar. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 58. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A parábola do fermento. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O uso das parábolas. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos.
Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 58, exposição bíblica dos versículos 24 a 43. Satanás opõe-se ao reino ao tentar arrancar a palavra dos corações, conforme versículos 4 e 19. Mas quando isso não dá certo, o inimigo tem outras maneiras de atacar a obra de Deus. Estas três parábolas revelam que Satanás é, principalmente, um imitador. Ele planta falsos cristãos, incentiva um crescimento falso e introduz uma falsa doutrina. Exposição bíblica dos versículos 24 a 30 e 36 a 43. O joio representa os falsos cristãos. Satanás não pode arrancar as plantas, os verdadeiros crentes. Por isso, ele planta falsos cristãos no meio delas. Nesta parábola, a boa semente não é a palavra de Deus. Ela representa as pessoas convertidas por meio da confiança na palavra. O campo não é o coração humano, é o mundo. Cristo está semeando cristãos verdadeiros em vários lugares para que eles deem frutos, conforme João 12, versículos 23 a 26. Compreendendo o versículo 32, alguns fazem desta ilustração de Jesus um ensino sobre o êxito do Evangelho no mundo todo, mas isso contradiria o que ele mesmo ensinou na primeira parábola. Mais precisamente, o Novo Testamento ensina um declínio que cada vez maior no ministério do Evangelho, à medida que o fim dos tempos se aproxima. Compreendendo o versículo 33, o fermento representa a falsa doutrina, enquanto o grão de mostarda, versículo 31, ilustra a falsa expansão externa do reino. O fermento é um símbolo do desenvolvimento interior da falsa doutrina e de um estilo de vida errado. Ao longo de toda a Bíblia, a figura do fermento é usada para simbolizar o mal. Jesus usou essa ilustração para referir-se à hipocrisia, Lucas 12, versículo 1, aos falsos ensinos, Mateus 16, versículos 6 a 12, e à condescendência com o mundo, Marcos 8, versículo 15. Paulo também recorreu à imagem do fermento para ilustrar a carnalidade na igreja, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 e 8, assim como a falsa doutrina, Gálatas 5, versículo 9. O pecado é como o fermento, ele cresce em silêncio, corrompe e incha, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículos 18, versículo 19, capítulo 5, versículo 2 e capítulo 8, versículo 1. Exposição bíblica dos versículos 40 a 43. O reino dos céus começou com a semeadura da palavra de Deus no coração das pessoas. Grande parte das sementes lançadas não deu fruto, contudo, outra porção frutificou. Satanás opôs-se à obra de Deus ao plantar falsos cristãos, incentivar um crescimento falso
introduzir falsas doutrinas. Há muito pode parecer o que o diabo esteja vencendo, mas o teste virá no fim dos tempos e não durante este tempo. Compreendendo o versículo 44, o simbolismo do Antigo Testamento ajuda-nos em nossa interpretação deste versículo. O tesouro representa a nação de Israel, conforme Êxodo 19, versículo 5, Salmos 135, versículo 4. O povo judeu foi colocado no mundo para trazer glória a Deus, mas falhou nessa missão. Israel se tornou uma nação escondida, um tesouro que não estava sendo investido para gerar benefícios para o reino de Deus. Jesus Cristo deu tudo o que tinha para comprar todo o mundo, a fim de salvar a nação, conforme João 11, versículo 51. Deus vê Israel como seu tesouro e, um dia, estabelecerá a nação em um reino glorioso. Exposição bíblica dos versículos 45 a 46. A pérola representa a igreja. A Bíblia faz distinção entre judeus, gentios e a igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Hoje, a igreja, o corpo de Cristo, é composta de cristãos, judeus e gentios, conforme Efésios 2, versículos 11 e 12. Ao contrário das pedras preciosas, a pérola é uma unidade. Ela não pode ser esculpida, como um diamante ou uma esmeralda. A igreja é uma unidade, conforme Efésios 4, versículos 4 a 6. Ainda que as diferentes igrejas locais possam estar divididas entre si e, como uma pérola, que é produzida como forma de defesa por certos tipos de moluscos, a igreja é consequência do sofrimento. Cristo morreu pela igreja, Efésios 5, versículos 25 a 26. E seu sofrimento na cruz possibilitou o nascimento dela. Compreendendo o versículo 46, a despeito do trabalho sutil de Satanás neste mundo, Cristo está formando sua igreja. Ele abriu mão de tudo que tinha para adquiri-la, e nada que o maligno possa fazer irá levá-lo a fracassar. Deus tem apenas uma igreja, uma pérola de grande valor. Embora existam muitas igrejas locais, contudo, nem todos que são membros de uma igreja local pertencem a uma igreja, o corpo de Cristo. Somente por meio do arrependimento e da fé em Jesus é que nos tornamos parte de sua igreja. Exposição bíblica dos versículos 47 a 50. A pregação do Evangelho a todas as nações não converte o mundo. A obra de evangelização é como uma grande rede de pesca que reúne todos os tipos de peixes, tanto os que servem como os imprestáveis. A igreja professa hoje inclui cristãos verdadeiros e falsos, como tão bem expresso na parábola do joio. No meio do povo de Deus há gente salva e gente perdida. No fim dos tempos, porém, o Senhor separará os cristãos verdadeiros dos falsos e tirará os bons do meio dos maus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus capítulo 13, versículos 24 a 58, com a exposição bíblica dos versículos 53 a 58. Duas coisas surpreenderam o povo de Nazaré: as palavras do Senhor e suas obras. Porém, as pessoas não confiavam nele, e isso limitou o seu ministério. E o que levou as pessoas a duvidarem de Jesus? É que elas estavam muito familiarizadas com ele, em um sentido humano, já que o filho de Maria havia crescido no meio delas. As pessoas conheciam Jesus do ponto de vista humano, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, e não tinham o discernimento espiritual que o Senhor concede àqueles que se entregam a ele. Mateus 11, versículos 25 a 30. Essas pessoas caminhavam segundo o que viam e não pela fé. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras em nome de Jesus.